Os judeus. Escrito e narrado por Clóvis Bulcão. Direção de fotografia de Paulo Baruch. Uma produção da Casa de Produção. Porto de Amsterdã. A descoberta da América pela perspectiva dos judeus deve ser contada em dois tempos. Existe um tempo normal que todo mundo conhece, que é a chegada do Colombo, trazendo a bordo dos judeus. Agora, existe também uma perspectiva pré-colombiana. Não estou querendo dizer que os judeus tinham descoberto em segredo a América antes do Colombo, mas que existe algo por trás disso, existe. É isso que nós vamos ver. A Holanda era uma república no século XVI. A religião predominante era a evangélica de orientação calvinista. A influência holandesa no Recife fica evidente quando olhamos o casario a partir dos rios. Outra herança que atravessou séculos foi a harmonia da música barroca. Quando os holandeses a trouxeram, era a música da moda. Hoje, adaptada, é a música regional. Durante mais de 150 anos, a produção do açúcar foi a base da economia brasileira. Entre 1530 e 1680, Recife e Olinda foram centros de comércio dos mais importantes do mundo. Os judeus que vieram da Holanda para o Recife eram de origem portuguesa. Eles tinham sido expulsos de Portugal pela Inquisição. Uma vez no Brasil, os judeus portugueses investiam em fazendas de cana-de-açúcar, tornando-se assim senhores de engenho. Muitos tiveram filhos e netos, que deixaram marcas profundas de sua estadia no Brasil colônia. Mas por que essa história dos judeus ficou esquecida tanto tempo? Contar história é um pouco como contar a história de uma família. Isso é, em muitas famílias existem determinadas passagens no seu passado que são omitidas. Em geral, porque elas trazem uma certa vergonha ou elas são desabonadoras para os membros dessa família. Portanto, nós estamos hoje aqui em Olinda e nós escolhemos essa igreja até porque esse lugar aqui é o palco mais fértil e mais interessante para nós contarmos as histórias dos judeus em nossa terra. E nós vamos refazer esse percurso, nós vamos contar essa história, tá? Tendo três grandes linhas de pensamento. Tá? E a primeira linha que nós vamos ter é o que aconteceu exatamente nesse momento que o Brasil, que um mundo novo foi descoberto. E para a gente recuperar qual era o ambiente religioso, como é que as pessoas pensavam lá no século XV, no século XVI, a gente é obrigado a relembrar o que acontecia naquele momento na Europa, do ponto de vista religioso. O século XVI é um dos mais conturbados da história.
Isso em grande parte por conta das descobertas ultramarinas. Os europeus ficavam sabendo qual era o verdadeiro tamanho do mundo. Isso porque eles encontraram povos com outros costumes, outros tipos de alimentação, outras línguas. Isso em grande parte foi muito positivo para a história da humanidade. E no final da Idade Média, o mundo passou por um enorme processo de transformação. E a Igreja Católica, ela tomou um enorme susto com isso e ela teve que se transformar. E o que aconteceu? Ela entrou em campo com enorme intolerância, principalmente contra os judeus lá da Península Ibérica. Começou a haver uma perseguição, torturas, os judeus eram mortos em fogueiras. Então o que aconteceu? A comunidade judaica veio procurar abrigo aqui em Amsterdã, na Holanda. Os holandeses, no século XVI, já eram famosos por duas coisas: sua incansável batalha contra o mar e sua tolerância política e religiosa. O maior exemplo da adaptação dos judeus portugueses aqui em Amsterdã foi a construção dessa sinagoga, que é apenas a maior da Europa. A comunidade judaica portuguesa encontrou em Amsterdã um porto seguro das perseguições promovidas pela Inquisição. Um membro da igreja, Erasmo, ele foi a primeira pessoa a escrever críticas, ele era um padre, críticas que faziam questionamentos sobre a Igreja Católica. A partir disso aí, isso vai se desenvolvendo como uma bola de neve. Outros pensadores vão botar em questionamento, valores e conceitos da Igreja Católica. Essa questão ela vai culminar mais adiante quando Lutero escrever uma tese criticando as indulgências que eram vendidas pela Igreja. E o que eram as indulgências? Na verdade, o Papa em Roma ele estava precisando de dinheiro para acabar de construir, para embelezar a igreja lá do Vaticano, de São Pedro. Foi com o dinheiro das indulgências que Michelangelo pôde realizar toda a sua magnífica obra. Até hoje, a Capela Sistina é admirada como a obra-prima da sensibilidade católica. Muito bem. E a igreja passou a vender indulgências. E o que eram essas indulgências? Tá? Era uma forma pela qual o cristão, que tinha, se por acaso ele tivesse cometido algum tipo de coisa desabonadora na sua história, no seu dia a dia, ele comprava, vamos dizer assim, um passaporte, uma carta de crédito, para que após a morte ele fosse direto para o céu. Ou seja, era uma maneira de você evitar a entrada ou no purgatório ou mesmo no inferno. Isso contado a grosso modo. Muito bem, e é importante a gente relembrar essa questão dessa discussão teológica, religiosa, porque o que vai acabar acontecendo, principalmente na Península Ibérica, em Portugal e em Espanha, que isso vai exacerbar um movimento religioso. Ou seja, a cristandade meio que vai se sentir incomodada, ela vai se sentir ameaçada e ela vai reagir a isso. Na verdade, as primeiras vítimas disso aí são os judeus. Por coincidência, em 1492, que é o ano da descoberta da América, os judeus eles vão ser expulsos da Península Ibérica, primeiro da Espanha e mais tarde de Portugal. Mas a gente vai voltar a essa questão mais adiante. O que interessa nesse momento aqui, é a nossa primeira linha de pensamento, é saber como se dá a chegada dos judeus, dos israelitas, no Novo Mundo. É bom lembrar a seguinte coisa: o primeiro cristão novo, ou seja, o primeiro descendente de Israel, a se aproximar do mundo novo, ele estava a bordo da caravela de Cristóvão Colombo. Colombo trouxe a bordo de sua caravela cristãos novos. No Brasil, por exemplo, já se sabe que o primeiro cristão novo, ele chega aqui em 1503, Fernando de Noronha ou de Loronha. Existe toda uma discussão a respeito da grafia do nome. Mas isso não é mais importante nesse momento. O que na verdade aconteceu é que na medida que o Novo Mundo começou a ser conquistado, ou seja, você tinha navegadores que começaram a penetrar no Caribe, outros na América do Sul, outros na América do Norte, em vários pontos do nosso litoral. Depois que os espanhóis descobriram a passagem para os mares do Sul, ou seja, para o Pacífico, eles começaram a penetrar também em direção à costa do Pacífico. Muito bem, na medida que o europeu vai desbravando o mundo novo, vai desbravando as Américas, eles vão
se tocando, eles vão percebendo que existe uma série de, vamos dizer assim, coincidências entre os habitantes do mundo novo, tá? E certas tradições hebraicas. Eu vou tentar ser mais claro. Uma pessoa que está fanatizada pelo ambiente religioso em que vive, ela está apta, ela está mais propensa a fazer determinado tipo de interpretação. E além do mais, a descoberta do mundo novo, ela trouxe um grave problema para a cristandade. E por quê? Porque na Bíblia não existe nenhuma menção a essa terra, muito menos a essa gente. E o que fazer? Rasgar a Bíblia? Não, claro que não. A Bíblia, ela pode trazer uma série de fatos de interpretação duvidosa, mas ela é inquestionável do ponto de vista teológico e mesmo do ponto de vista histórico. Quase todas as suas passagens são comprovadas tanto pela história, até mesmo pelos manuscritos recém-descobertos do Mar Morto. Mas muito bem, o que aconteceu? A cristandade achou por um determinado momento que a Bíblia tinha falhado do ponto de vista dessas descobertas. Portanto, cabia à cristandade descobrir uma explicação que desse conta da história dessa gente que habitava o mundo novo e dessas terras. E o que começou a acontecer? Que por viverem nesse ambiente fanatizado, os europeus foram percebendo, foram descobrindo, foram querendo enxergar uma série de coincidências. Por exemplo, das 600 línguas, no mundo novo, mais ou menos, são faladas 600 línguas. Aqui, por exemplo, no Brasil, com o português, são falados mais ou menos 209 línguas. Em quase todas elas se conta a história dos povos no mundo novo a partir do dilúvio. Além do mais, o que acontece? Grande parte dos índios americanos se dizem descendentes de homens brancos e barbudos. Esses conquistadores do Novo Mundo, na medida que eles vão desbravando o continente, eles vão descobrindo uma série de coincidências, como por exemplo, em muitas tribos nas Américas, você tem homens que são circuncisados, assim como o povo de Israel. Em muitas tribos na América, as mulheres, quando estão na sua fase, no seu ciclo menstrual, elas eram consideradas impuras, assim como o povo de Israel. Os índios gostam, têm como tradição, principalmente aqui na parte mais sul, no nosso continente, os tupis, o mesmo grupo G, eles têm hábitos de tomar banho. Na Idade Média, por exemplo, só quem tomava banho eram os descendentes de Israel, os judeus. Então, o que aconteceu? Esses europeus, eles vão descobrindo essas falsas coincidências e vão achando que os índios brasileiros, eu estou falando no caso do conquistador português, eles acham que estão, na verdade, de frente, diante de um povo que é descendente das tribos de Israel. O dominicano Diego de Duran, assim como o primeiro bispo de Quito, escreveram convictos que conviviam com judeus. Na verdade, eles estavam falando sobre índios americanos. Um outro viajante, Antônio de Montesinos, publicou em 1644 uma relação onde ele garante ter tido um encontro com índios colombianos que o teriam saudado com a seguinte saudação: ó Israel, nosso Deus é o nosso único Senhor. Infelizmente, esse senhor se chama Arão de Levi, o que tira um pouco a credibilidade dessa história. Existem determinadas escrituras e mesmo na Bíblia existem uma série de problemas que permitiam que os portugueses pensassem isso. Como, por exemplo, o que fala a Bíblia sobre as 12 tribos de Israel? Ela conta no livro de Reis que o povo de Israel, o lugar onde o povo de Israel se resolveu tomar para si para morar, que é a Palestina, ela foi invadida por Nabucodonosor, lá mais ou menos 730 a.C., e houve uma deportação. E, na verdade, a história vai perder contato com 10 das 12 tribos de Israel. Existe um escrito que fala que uma parte do povo de Israel teria migrado pacificamente para trás num rio chamado Sabation. O problema é que ninguém sabe onde é que esse rio onde é que ele existe, se é que ele existe. Além do mais, na Bíblia, ou seja, no Velho Testamento, a palavra rio, a palavra mar e a palavra oceano, elas, em geral, elas se confundem em sentido e em significado. Portanto, havia uma